aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, para a nossa breve meditação nessa manhã. Fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, a igreja em Corinto era uma igreja que tinha problemas de unidade. Nos versículos seguintes, Paulo vai falar que ele foi informado que havia divisões na igreja, que as pessoas diziam, umas eu sou de Paulo, outras eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. E aí Paulo escreve nos primeiros versículos da sua carta, da sua grande carta, os primeiros versículos para tratar da unidade da igreja. E o versículo 13 ele pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém possa dizer que foi batizado em meu nome. E ele exorta a igreja a viver em unidade. Esse era o problema da igreja em Corinto. Eu quero falar nessa manhã sobre a unidade na igreja, mas eu não quero falar provocado por um problema. Você entende? Paulo, quando escreve aos Coríntios esses primeiros versículos, ele foi provocado por um problema de falta de unidade. Eu quero falar da unidade na igreja provocado e bem provocado pela unidade da igreja. O que nós fizemos há 2 semanas atrás, no musical de Páscoa, o que nós fizemos, a obra que foi feita na igreja e através da igreja, demonstra, irmãos, a nossa unidade. Os impressionantes números estão todos a favor desse conceito em nossa igreja. Nós tivemos mais de 400 pessoas envolvidas diretamente na apresentação do musical. Numa única noite, nós tivemos 380 pessoas trabalhando para a apresentação do musical. Nós tivemos uma igreja inteira mobilizada, convidando pessoas. Nós colocamos 6.000 convites na rua, e se tivéssemos mais, colocaríamos mais, porque a igreja comprou a ideia, porque a igreja se envolveu, porque havia um espírito de unidade entre nós, maravilhoso, que fez com que de fato a gente fizesse o que fizemos juntos. E eu quero, irmãos, exaltar a unidade provocada pelo Espírito de Deus entre nós, mas acima de tudo, irmãos, eu quero proteger a unidade da igreja, proteger a unidade da igreja. Então eu quero falar nessa manhã sobre unidade, mas em primeiro lugar eu quero falar o que não é unidade. O que não é unidade? Unidade não é uniformidade. A uniformidade prevê que todos sejam iguais. Da onde vem a palavra uniforme? Todos estão se vestindo com a mesma roupa, uniforme. Unidade não é a pretensão de que todos sejam iguais, porque de fato nós não somos. A unidade não nos iguala. Pelo contrário, você vai perceber que a unidade lida com diferenças. E por isso mesmo, convivendo com diferenças, nós podemos ter unidade. Então a unidade não é uniformidade, todos iguais. Unidade também não é, irmãos, fazer as coisas do mesmo jeito. Cada um de nós tem um jeito, cada um de nós tem uma maneira, cada um de nós tem um estilo.
E unidade não é fazer as coisas do mesmo jeito, não é uma linha de produção, onde todos os produtos produzidos são produzidos com o mesmo padrão de qualidade, de excelência, todos são iguais, todos são uniformizados. Não, irmãos, unidade não é pretender que as coisas sejam feitas do mesmo jeito. Unidade também não é ter as mesmas preferências. Não é ter as mesmas preferências. Eu prefiro o azul, então todo mundo tem que preferir o azul. Eu prefiro o roxo, então eu quero que todo mundo prefira o roxo. Unidade não é ter as mesmas preferências. Então, o que é unidade? Quando Paulo fala da unidade na igreja, o que ele quer dizer? Irmãos, em primeiro lugar, unidade é ter os mesmos propósitos. Ter os mesmos propósitos, isso é unidade. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero alcançar estes alvos. São esses objetivos que eu estou correndo atrás. Isso é unidade. Unidade é quando nós entendemos para onde nós estamos indo e nós dizemos, eu quero ir junto. Unidade é dizer o que nós pretendemos alcançar e a gente diz, vamos alcançar isso juntos. Unidade é dizer, esse é o meu propósito, e o outro diz, esse também é o meu propósito. Irmãos, nós temos lutado há tantos anos para que a igreja seja de fato uma igreja que tenha propósito, que tenha foco, que tenha alvo. Nós não somos um grupo que estamos aqui a cada semana atirando para um lado. Nós temos uma meta, nós sabemos onde estamos indo. E a ideia da unidade é agregar pessoas, congregar pessoas, unir pessoas para irmos juntos ao alcance desses propósitos. Temos os propósitos da igreja muito bem definidos. Nós entendemos que nós existimos para proclamar o evangelho para todas as pessoas, todas as pessoas. Nós entendemos que existimos também para edificar os santos, abençoar o povo de Deus através da pregação da palavra. Nós entendemos que todos nós temos um ministério, por isso servimos uns aos outros. Nós entendemos que devemos viver em comunhão, por isso estamos trabalhando as células em nossa igreja, tão importante. Células não são mais opcionais, elas fazem parte da maneira de ser da segunda igreja, e nós precisamos viver em comunhão. Por isso a célula ajuda o processo de comunhão, o processo de pastorado, o processo de evangelismo, o processo de servir uns aos outros, o processo de treinar novas lideranças. Tão importante a célula. Nós entendemos que devemos viver em comunhão, e nós entendemos que devemos viver para a glória de Deus, adorando o Senhor. É a nossa sigla, PESCA, proclamar o evangelho a todos os homens, edificar vidas, servir ao próximo, viver em comunhão uns com os outros e adorar a Deus. Isso é unidade. Quando nós entendemos, é isso que como igreja nós queremos fazer, nós estamos vivendo em unidade. Unidade é ter os mesmos propósitos. Segundo, unidade é trabalhar em conjunto para alcançar esses propósitos. Trabalhar em conjunto para alcançar esses propósitos. Irmãos, lamentável quando algumas pessoas tão capacitadas, tão habilitadas, habilidosas, tão talentosas, sentam-se nos bancos da igreja e passam anos sentados nos bancos da igreja, sem contribuir com o seu talento, sem contribuir com a sua habilidade, para que a igreja alcance os propósitos. É lamentável quando você não se envolve, quando você não contribui com o seu talento, com o seu dom, com suas habilidades, para que a igreja alcance os propósitos que o Senhor tem para ela. Você não está vivendo em unidade, você está vivendo
de maneira egoísta, só para você, está usando a igreja só para se alimentar, só para se abençoar. Nós precisamos estar aqui, irmãos, com o espírito de trabalhar juntos. Eu vou contribuir para que a minha igreja alcance os propósitos dela. Eu não estou aqui para alcançar os meus propósitos, mas os propósitos da igreja. É o que nós insistimos, por exemplo, com as bandas da igreja. É um exemplo. As bandas da igreja não tocam para si mesmas. Eu vou tocar essa música aqui porque eu gosto dessa música. Nós vamos cantar essa música porque eu gosto dessa música, nós gostamos dessa música. Não, a ideia é quais as músicas que a igreja gosta, quais as músicas que vão abençoar a igreja, quais as músicas que vão comunicar melhor os propósitos da igreja, ou a mensagem da igreja. Eu gosto tanto desse estilo musical, mas o estilo musical da minha igreja é outro, é diferente. Então eu vou investir nele, porque eu quero abençoar a minha igreja. Isso é só um exemplo. Nós trabalhamos em conjunto para alcançar os propósitos da igreja. Não investimos nas nossas preferências pessoais. Isso é outro tópico. A igreja, a unidade é ter os mesmos propósitos. A unidade é trabalhar juntos para alcançar esses propósitos. Terceiro, a unidade é abrir mão das minhas preferências pessoais, em prol do que é melhor para o grupo, para a igreja. O que é melhor para a igreja? É esse o pensamento que eu preciso ter quando eu vou para a mesa do planejamento, planejar alguma coisa que vai envolver a igreja. O que é melhor para a igreja? Não o que é melhor para mim, não o que me agrada mais, não o que me toca mais, mas o que agrada mais a igreja, o que toca mais a igreja. E isso aqui, irmãos, abrir mão das preferências pessoais, isso aqui, irmãos, é o segredo da unidade da igreja. Paulo diz assim que nós devemos ter os mesmos pensamentos, que a gente tenha os mesmos pensamentos. Mas veja bem, irmãos, muitas vezes eu vou ter preferências pessoais totalmente diferentes das suas. Mas se eu e você temos o mesmo pensamento, qual é o pensamento? Eu quero abençoar a minha igreja, eu quero o que é melhor para a minha igreja. Se eu e você temos esse mesmo pensamento, nós vamos concordar. Mesmo que as nossas preferências sejam diferentes, mesmo que os nossos estilos sejam diferentes, mesmo que a nossa maneira de fazer as coisas sejam diferentes, se nós temos o mesmo pensamento, que é o quê? Eu quero o melhor para a minha igreja. Quando nós temos esse mesmo pensamento, irmãos, nós deixamos de lado as nossas preferências pessoais e começamos a trabalhar lado a lado para alcançar o que é melhor para o grupo. Isso é unidade. Por fim, unidade é apoiar com ações e palavras o que o grupo decidir. Algumas pessoas, de maneira tão militante ou de maneira tão revoltada, muitas vezes, ou rebelde, melhor dizendo, dizem assim: bom, o grupo decidiu isso, mas eu não concordo, então eu vou cruzar os braços. Vou deixar o grupo fazer o que o grupo acha que tem que fazer, mas eu vou cruzar os braços. Isso é errado, irmãos. Isso é trabalhar contra a unidade da igreja. Quando a igreja de fato está unida, quando você está unido à sua igreja, vivendo em unidade, você apoia em ações e palavras o que o grupo todo decidir. O que o grupo todo decidir. Quando o grupo decide, e mesmo que eu seja contrário ao que decidiu o grupo, a partir do momento que o grupo decidiu, eu passo a ser favorável àquilo que o grupo decidiu. Eu posso até não concordar com a ideia, mas se o grupo decidiu, eu estou de acordo com a decisão do grupo, e eu vou trabalhar, então, para alcançar os propósitos que foram definidos nessa decisão.
Por isso que eu digo, unidade é apoiar com ações e palavras. Ações e palavras. Que tristeza! Muitas vezes nós ouvirmos pessoas, isso não acontece aqui entre nós, irmãos, mas acontece em outros lugares, pessoas que falam mal da sua igreja, pessoas que falam mal da liderança da igreja, fala para terceiros, não é? Até para gente de fora da igreja. Que tristeza! Graças a Deus, o Senhor varreu daqui esse espírito maligno, ele não anda entre nós, isso não acontece aqui, glória a Deus por isso, não é? Mas é uma tristeza, a gente deveria até não permitir que pessoas venham falar mal dos seus pastores, das suas igrejas. Irmão, você está com esse problema lá, ora, irmão, abençoa o seu pastor, não fale mal dele. Lá na nossa igreja, nós já varremos esse espírito maligno de entre nós, porque nós apoiamos com ações e palavras o que a nossa igreja decide como propósito, e o que a nossa igreja está fazendo, eu estou cooperando para que isso aconteça. Isso é unidade, irmãos, unidade. Isso vai fazer com que a gente reproduza o que nós fizemos no final de semana do musical. Aliás, irmãos, nas semanas anteriores, né, que culminaram com o musical, isso vai fazer com que a gente faça isso muitas e muitas vezes. 242 pessoas abriram o coração para a mensagem que foi proclamada, que na verdade elas responderam a mensagem que foi anunciada aqui, porque centenas de pessoas ouviram a mensagem, e é o que nós temos que fazer, irmãos. 242 responderam. Esse não é trabalho nosso, você sabia? As 242 não é resultado do meu trabalho, do seu trabalho ou do trabalho da igreja. 242 pessoas que responderam é trabalho do Espírito Santo. É Ele quem age nos corações para que haja uma resposta à palavra de Deus. Agora, os nossos números são maiores ainda. A quantas pessoas nós expusemos o Evangelho? É esse mesmo? Expusemos? Foi esquisito, né? A quantas pessoas nós falamos do Evangelho? Ficou melhor, né? Eu não tenho esse número, dificilmente nós teremos esse número, de quantas pessoas vieram para ouvir o Evangelho. É isso que a gente tem que fazer, porque foi isso que o Senhor chamou. Conversão é coisa do Espírito. Agora, expor a palavra é trabalho nosso. No segundo culto de domingo à noite, quando eu fiz o apelo, falei assim: por favor, fique com a mão levantada até que alguém da igreja venha orar por você. E as mãos não abaixavam. E eu dizia: irmãos, por favor, olhe para o seu lado, tem alguém de mão levantada, coloque a mão no ombro dele. Aí então você pode abaixar a sua mão, e as mãos não abaixavam. E eu fiquei um tempo para entender, e quando eu olhei para a congregação, não eram os membros da igreja que estavam aqui, a congregação estava cheia de gente de fora. Você entendeu? Por isso não tinha gente para orar por aqueles que se decidiram, porque a igreja entendeu de dar o lugar, de ficar em pé, de ir para o multifuncional. A igreja entendeu que tinha que estar atrás dos bastidores, trabalhando, ajudando, e nós tivemos uma congregação inteira de pessoas que foram expostas à palavra de Deus. Irmãos, quando a igreja trabalha com o mesmo propósito, em unidade, é isso que acontece. Pessoas são expostas à palavra de Deus, pessoas respondem à palavra de Deus. Quando nós, irmãos, podemos trabalhar com esses objetivos, com esses propósitos, o resultado vai ser sempre maravilhoso. Mas veja, quando a igreja tem que se preocupar em apagar incêndio aqui, briguinhas ali, disse-me disse disso, apaziguar o coração do outro, ou trazer o outro que ficou aborrecidinho e agora não vem mais, ou o outro que não quer mais fazer porque não é do jeito que ele gostaria que fosse. Aí a igreja tem que ficar trabalhando para apagar esses incêndios. A gente não tem tempo para poder planejar ou alcançar outros. Por isso, irmãos, a unidade da igreja precisa ser preservada em nome de Jesus, para que de fato a gente venha fazer o que a gente foi chamado para fazer: proclamar o Evangelho,
a todas as pessoas. Como alcançar a unidade da igreja? Eu termino com essa palavra. Em primeiro lugar, pedindo a Deus em oração. Ore por isso, ore por isso. Meu Deus, mantenha a minha igreja unida. Mantenha a minha igreja unida. Ore por isso. Segundo, com humildade. Humildade. A unidade é mantida pela humildade. Eu abro mão das minhas preferências pessoais. Eu abro mão do meu querer. Eu quero o que é melhor para o grupo. Minha preferência é o que é melhor para o grupo, para a igreja. Então, isso requer uma dose enorme de humildade. O orgulhoso diz: não, se não for do meu jeito, eu não toco. Se não for da minha maneira, eu não dou aula. Se não for da minha maneira, eu não lidero. Se não for da minha maneira, eu não venho. O orgulhoso diz isso, o humilde diz: não, eu estou junto. Mesmo que não seja da maneira que eu gostaria que fosse, eu estou junto, não é? Eu lembro, algumas semanas atrás, faleceu o irmão Teodorico. Ele foi diácono da nossa igreja por muitos anos. Quando eu cheguei aqui, o Teodorico, há 18 anos atrás, Teodorico era diácono. Na primeira assembleia que eu dirigi, nós votamos uma decisão, a igreja votou favorável àquela decisão, e o Teodorico foi o único voto contrário à decisão. Manifestou o voto contrário. Na assembleia seguinte, nós lemos a ata, e quando nós lemos a ata dessa assembleia, onde o Teodorico votou ao contrário a uma decisão tomada, foi o único voto contrário, ele pediu a palavra e veio à frente, pegou o microfone e explicou para a igreja: irmãos, sobre essa decisão que nós tomamos na assembleia passada, eu votei contrário, porque eu acho que existem maneiras de se fazer as coisas, e eu entendo que a outra maneira era a melhor, mas a igreja decidiu fazer desta maneira. Então eu quero dizer aqui que eu não estou contra a minha igreja, não estou contra o meu pastor, eu defendi apenas uma maneira de fazer, mas como a igreja decidiu essa outra maneira, eu estou junto. Nunca esqueci isso, irmãos, nunca esqueci isso, essa atitude de humildade que o Teodorico teve, me ensinou que nós não somos uniformizados, nós podemos ter preferências pessoais, mas nós podemos abrir mão dela para manter a unidade da igreja. Você pode expor as suas preferências no momento do debate, mas quando a decisão é tomada, você está de acordo com o grupo. Isso é humildade, humildade. Eu louvo a Deus pela atitude dele, que naquela noite me ensinou sobre humildade. Unidade é isso, e a gente alcança a unidade com humildade. Finalmente, a gente alcança a unidade com amor à igreja. Eu amo a igreja do Senhor. Eu quero que a minha igreja seja bem sucedida. Quero que ela seja bem sucedida para ela cumprir os propósitos de Deus. Mas eu quero que ela seja bem sucedida porque eu vou ser abençoado. Minhas filhas vão ser abençoadas. Meus netos vão ser abençoados. Gerações serão abençoadas quando a minha igreja é abençoada. Eu quero o melhor para a minha igreja. Eu não uso a minha igreja até o ponto em que ela me satisfaça. Quando ela não me satisfaz mais, eu vou para outra igreja. Não é isso, irmãos. Eu trabalho para construir uma igreja que me abençoe, que abençoe minha família, que abençoe outros, por gerações, por gerações. Por isso meu compromisso de amor e meu compromisso completo e total com a minha igreja. Então, por amor à igreja, quando eu amo a igreja, eu mantenho, eu alcanço a unidade do corpo, a unidade da igreja. Eu vou pedir ao pessoal do multimídia para dar um play num vídeo que vai ilustrar o que nós falamos, e depois eu comento esse vídeo. Veja quando eles se unem, finalmente quando eles se unem, nesse vídeo você vai ver isso, quando eles se unem, como a coisa pode acontecer, como de fato eles alcançam um propósito.
O idioma que eles falam não é nenhum idioma, é um idioma universal. Então não fica tentando entender o que eles falam, não. Pode apagar as luzes também. Não fica tentando entender o que eles falam, não, porque eles não falam nenhum idioma, é um idioma universal. Mas você vai entender o sentido da história, não é? E depois nós vamos fechar esse momento. Vamos ver então esse pequeno vídeo. Está preparado aí? Pode soltar com som e imagem. Anna, sta venendo. Guarda. Sta venendo. Guarda. Toda? Prego. Toda? Prego. Tomba. Forza cazzo, toma, tu hai topo, dai. Andata. Tom tipo. Mananetta. Panavratto? Ansatora maniganta. E riamato porinda sta paraco tu sei No, nanda. la mente steta nindava. E tu ne manca te sta. Ma che donna. Manera sua. Ambua. E che t'annarata. A me sta manetta. Anetta, Che sa che cuenta che non è la tua mamma. no, io torno a E che non me la sapiente, se la radda. No, tu, andu. Ma
Mio, wala tanda. Agora você entendeu por que a lua fica minguante, né? Esses três trabalham para fazer isso acontecer. Irmãos, a gente percebe ali as diferenças tão claras entre os três personagens, entre as três gerações. No final você percebe o homem com a vassoura mais comprida, o idoso com a vassoura mais tradicional e o menino com um ansim, não é? Cada um fazendo do seu jeito, mas para alcançar o mesmo objetivo, trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Quando a gente trabalha juntos, colocando o nosso talento, colocando as nossas habilidades, colocando os nossos dons a serviço do mesmo propósito, nós alcançamos coisas lindas e grandiosas. Vamos lutar para que isso aconteça, irmãos, continue acontecendo. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. Depois desse cântico nós vamos orar juntos e nós vamos terminar cantando o coro desse cântico. Mas eu quero que você cante esse cântico do Fernandinho, que diz: temos que ser um, como o Pai em Cristo é, temos que ser um. Vamos louvar o Senhor com esse cântico bem forte, fazendo dele a nossa oração. Depois nós vamos orar juntos e nós vamos terminar cantando mais uma vez esse cântico. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim
para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Vamos dar as nossas mãos. Continue cantando. Temos que ser como o Pai em Cristo. Temos que ser um. Só assim o mundo vai crer que o Pai nos enviou. Quando nos amarmos uns aos outros, a ponto de sermos um. Temos que ser um. Ó meu Deus, em nome de Jesus, faz essa unidade da igreja, Senhor, para que o mundo olhe para nós e de fato entenda que essa unidade vem do Senhor. Essa unidade não anulou nossa personalidade. Essa unidade não anulou nossas preferências pessoais. Essa unidade não nos tornou cegos, nulos, mudos. Mas essa unidade do teu Espírito, faz a tua igreja mais forte, Senhor. Por amor a ti, por amor ao meu irmão, por amor à minha igreja, eu quero trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo. E assim, quando anunciarmos o Evangelho, Senhor, nós teremos autoridade, nós teremos propriedade para falar desse Evangelho. Dá-nos a tua graça, Espírito Santo, dá-nos a tua bênção, e continua agindo entre nós, extraindo de nós o melhor, para a glória do nome do Senhor, para a salvação de milhares aqui em Itaperuna, Senhor. Continua usando a tua igreja, Senhor, para a edificação de muitas famílias, para a bênção das famílias que compõem esta igreja. Oh Pai, dá-nos a direção, dá-nos a orientação, dá-nos a tua graça, por favor, Pai, por favor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, protegidos, amparados, guardados pela tua graça. Dá-nos um domingo na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus.